Atenção e hiperatividade. Atenção e hiperatividade, TDAH, afeta crianças e adolescentes e pode continuar na idade adulta. A ADHD é o transtorno mental mais comumente diagnosticado das crianças. Crianças com TDAH podem ser controle hiperativo e incapaz de seus impulsos. Ou eles podem ter problemas prestando atenção. Esses comportamentos interferir com a escola e vida doméstica. É mais comum em meninos do que em meninas. Geralmente é descoberta durante os primeiros anos escolares, quando uma criança começa a ter problemas para pagar atenção. Adultos com TDAH podem ter problemas para administrar o tempo, ser organizado, estabelecimento de metas, e manter um emprego. Eles também podem ter problemas com relacionamentos, autoestima e dependência. Os sintomas em crianças. Os sintomas são agrupados em 3 categorias. Se distrai facilmente, não segue instruções ou tarefas de acabamento, não parece estar a ouvir, não presta atenção e comete erros por descuido. Esquece atividades diárias, tem problemas para organizar tarefas diárias, não gosta de fazer as coisas que exigem que sentam-se ainda. Frequentemente perde coisas, tende a sonhar. Hiperatividade. Muitas vezes, se contorce, agita, ou rejeições quando sentado, não fica sentado, tem problemas para jogar tranquilamente, sempre está em movimento, como correr ou subir nas coisas. Fala em demasia, é sempre ontego como se impulsionado por um motor. Atraso crônico e esquecimento, ansiedade, baixa autoestima, problemas no trabalho, problemas para controlar a raiva, impulsividade. Abuso de substâncias ou dependência, desorganizado. Procrastinação, facilmente frustrados, o tédio crônico, dificuldade de concentração durante a leitura, alterações de humor, depressão, problemas de relacionamento. Causas de ADHD. A causa de ADHD não é conhecido. Os pesquisadores dizem que diversas coisas podem levar a ele, incluindo hereditariedade. A ADHD tende a funcionar nas famílias. Desequilíbrio químico. Produtos químicos do cérebro em pessoas com TDAH pode estar fora de mudanças balance.brain. Áreas do cérebro que controlam a atenção são menos ativas em crianças com TDAH. A má nutrição, infecções, tabagismo, consumo e abuso de drogas durante a gravidez. Estas coisas podem afetar o desenvolvimento do cérebro de bebê. Toxinas, tais como o chumbo. Eles podem afetar o desenvolvimento do cérebro de uma criança. A lesão cerebral ou uma desordem cerebral. Danos para a parte frontal do cérebro, denominada o lobo frontal, pode causar problemas com os impulsos de controlo e emoções. O açúcar não causar TDAH. TDAH também não é causada por assistir muita TV, uma vida familiar pobre, escolas pobres, ou alergias alimentares. A ADHD não pode ser impedida ou curada. Mas manchá-lo cedo, além de ter um bom plano de tratamento e educação, pode ajudar uma criança ou adulto com TDAH a administrar seus sintomas. Tratamento TDAH. Muitos sintomas de TDAH pode ser controlada com medicação e terapia. Educação especial ajuda a criança a aprender na escola. Tendo estrutura e uma rotina pode ajudar as crianças com TDAH muito. A modificação do comportamento ensina maneiras de substituir comportamentos ruins com bons. Psicoterapia, aconselhamento, pode ajudar alguém com TDAH a aprender as melhores maneiras de lidar com as suas emoções e frustração. Ele também pode ajudar a melhorar sua autoestima. Aconselhamento também pode ajudar os familiares a compreender melhor a criança ou adulto com TDAH. Treinamento de habilidades sociais pode ensinar comportamentos, como se revezando e compartilhamento. Os grupos de apoio de pessoas com problemas e necessidades semelhantes podem ajudar com a aceitação e apoio. Os grupos também podem fornecer uma maneira de aprender mais sobre o TDAH. Estes grupos são úteis para adultos com TDAH ou pais de crianças com TDAH.
Atenção, déficit e hiperatividade, TDAH, é uma condição em que uma pessoa tem dificuldade em prestar atenção e concentrando-se em tarefas, tende a agir sem pensar, e tem problemas para ficar parado. Pode começar na primeira infância e pode continuar na idade adulta. Sem tratamento, o TDAH pode causar problemas em casa, na escola, no trabalho, e com os relacionamentos. No passado, o TDAH foi chamado transtorno de déficit de atenção ADD. A causa exata não é clara, mas o TDAH tende a funcionar nas famílias. Os 3 tipos de sintomas de ADHD incluem: problemas prestando atenção. Pessoas com TDAH são facilmente distraídos. Eles têm um tempo duro concentrando-se em qualquer tarefa. O problema é ficar sentado por até mesmo um curto período de tempo. Isto é chamado de hiperatividade. As crianças com TDAH podem se contorcer, fidget, ou correr ao redor nas horas erradas. Adolescentes e adultos muitas vezes se sentem inquietos e inquieto. Eles não são capazes de desfrutar de leitura ou outras atividades tranquilas. Agir antes de pensar. Pessoas com TDAH podem falar muito alto, rir muito alto, ou tornar-se mais irritado do que a situação exige. As crianças podem não ser capazes de esperar pela sua vez ou para compartilhar. Isso torna difícil para eles para brincar com outras crianças. Adolescentes e adultos podem tomar decisões rápidas que têm um impacto a longo prazo sobre as suas vidas. Eles podem gastar muito dinheiro ou mudar de emprego com frequência. TDAH é frequentemente diagnosticada quando uma criança está entre 6 e 12 anos de idade. Os professores podem notar sintomas em crianças que estão nesta faixa etária. Em primeiro lugar, a criança terá testes para se certificar de que ele ou ela não tem outros problemas como dificuldades de aprendizagem, depressão ou transtorno de ansiedade. O médico irá usar as diretrizes da Associação Americana de Psiquiatria para diagnosticar o TDAH. O médico também pode olhar para relatórios escritos sobre o comportamento da criança. Pais, professores e outras pessoas que têm contato regular com a criança preparar estes relatórios. Não existe cura para ADHD, mas o tratamento pode ajudar a controlar os sintomas. O tratamento pode incluir medicamentos e terapia comportamental. Os pais e outros adultos precisam observar de perto as crianças depois que eles começam a tomar medicamentos para TDAH. Os medicamentos podem causar efeitos colaterais como perda de apetite, dores de cabeça ou dores de estômago, tiques ou contrações musculares e problemas para dormir. Os efeitos colaterais geralmente se melhoram depois de algumas semanas. Se não o fizerem, o médico pode diminuir a dose. A terapia se concentra em fazer mudanças no ambiente para melhorar o comportamento da criança. Muitas vezes, aconselhamento e apoio extra em casa e na escola ajudam as crianças a ter sucesso na escola e se sentir melhor sobre si mesmos. Muitos adultos não percebem que eles têm TDAH até que seus filhos são diagnosticados. Em seguida, eles começam a notar os seus próprios sintomas. Adultos com TDAH podem ter dificuldade para se concentrar, organizar e terminar tarefas. Eles muitas vezes se esquecem de coisas. Mas eles também muitas vezes são muito criativos e curiosos. Eles gostam de fazer perguntas e manter a aprendizagem. Alguns adultos com TDAH aprender a gerir as suas vidas e encontrar carreiras que lhes permitem usar esses pontos fortes. Causas. Ninguém sabe ao certo. A ADHD provavelmente decorre de interações entre genes e fatores ambientais e não genéticos. TDAH, muitas vezes ocorre em famílias. Os pesquisadores descobriram que a maior parte do risco de ter TDAH tem a ver com genes. Muitos genes estão ligados ao TDAH, e cada gene desempenha um pequeno papel na desordem. TDAH é muito complexo e um teste genético para diagnosticar a doença ainda não está disponível. Entre os fatores não genéticos que podem aumentar o risco de uma criança para o desenvolvimento de TDAH são: fumar ou beber durante a gravidez,
complicações no parto ou de muito baixo peso, exposição ao chumbo ou outras substâncias tóxicas, negligência extrema, abuso, ou privação social. Os aditivos alimentares como corantes artificiais, o que pode tornar a hiperatividade pior. Alguns estudos sugerem que os aditivos alimentares artificiais e corantes podem piorar a hiperatividade e desatenção, mas estes efeitos são pequenos e não conta para a maioria dos casos de TDA. As crianças com TDA podem ficar melhor com o tratamento, mas não há cura. Existem 3 tipos básicos de tratamento. Medicação. Vários medicamentos podem ajudar. Os tipos mais comuns são os chamados estimulantes. Medicamentos ajudam as crianças a se concentrar, aprender e manter a calma. Às vezes medicamentos causam efeitos colaterais, tais como problemas de sono ou dores de estômago. Seu filho pode precisar tentar algumas medicações para ver qual delas funciona melhor. É importante que você e seu médico ver o seu filho de perto enquanto ele ou ela está tomando a medicina. Terapia. Existem diferentes tipos de terapia. A terapia comportamental pode ajudar a ensinar as crianças a controlar seu comportamento, para que possam fazer melhor na escola e em casa. Medicação e terapia combinada. Muitas crianças fazem bem tanto com medicação e terapia. Hiperatividade e impulsividade. Pessoas com sintomas de hiperatividade e impulsividade podem muitas vezes fidgetir-se, contorcer em seus assentos. Deixe seus assentos nas situações em que ficar sentado é esperado, como na sala de aula ou no escritório. Correr ou correr ao redor ou subir em situações em que não é apropriado ou, em adolescentes e adultos, muitas vezes se sentem inquietos. Não ser capaz de jogar ou participar em passatempos calmamente, ser constantemente em movimento ou ontego, ou agir como se estivesse a todo vapor. Falar sem parar. Deixar escapar uma resposta antes de uma pergunta tenha sido concluída, terminar as frases de outras pessoas, ou falar sem esperar por uma virada na conversa. Tem dificuldade em esperar a sua vez. Interromper ou interferir em outros, por exemplo, em conversas, jogos ou atividades. Diagnóstico de TDA requer uma avaliação abrangente por um clínico licenciado, como um pediatra, psicólogo ou psiquiatra com experiência em TDA. O médico também irá garantir que quaisquer sintomas de TDA não são devido a outra condição médica ou psiquiátrica. A maioria das crianças com TDA receberam um diagnóstico durante os anos do ensino fundamental. Para um adolescente ou adulto para receber um diagnóstico de TDA, os sintomas precisam ter estado presentes antes de 12 de idade. Sintomas de TDA podem aparecer tão cedo quanto entre as idades de 3 e 6 e pode continuar até a adolescência e a idade adulta. Os sintomas de TDA podem ser confundida com problemas emocionais ou disciplinares ou totalmente perdida num ambiente tranquilo e bem comportado crianças, levando a um atraso no diagnóstico. Adultos com TDA não diagnosticado podem ter um histórico de baixo rendimento escolar, problemas no trabalho, ou difícil ou relacionamentos fracassados. Sintomas de TDA podem mudar ao longo do tempo como uma pessoa envelhece. Em crianças com TDA, hiperatividade e impulsividade é o sintoma mais predominante. Como uma criança atinge a escola primária, o sintoma de desatenção pode tornar-se mais proeminente e fazer com que a criança se esforçar academicamente. Tratamento e terapias. Enquanto não há cura para o TDA, os tratamentos disponíveis atualmente podem ajudar a reduzir os sintomas e melhorar o seu funcionamento. Os tratamentos incluem medicação, psicoterapia, educação ou formação, ou uma combinação de tratamentos. Estes medicamentos demoram mais tempo para começar a trabalhar de estimulantes, mas também pode melhorar o foco, atenção e impulsividade em uma pessoa com TDA. O médico pode prescrever um não estimulante, quando uma pessoa tem efeitos colaterais incômodos de estimulantes. Quando um estimulante não foi eficaz,
ou em combinação com um estimulante para aumentar a eficácia. Psicoterapia. Adicionando a psicoterapia para tratar o TDAH pode ajudar os pacientes e suas famílias a lidar melhor com os problemas cotidianos. A terapia comportamental é um tipo de psicoterapia que visa ajudar uma pessoa a mudar o seu comportamento. Ele pode envolver assistência prática, como ajuda para organizar tarefas ou completar trabalhos escolares, ou trabalhar através de eventos emocionalmente difíceis. A terapia comportamental também ensina uma pessoa como monitorar seu próprio behavior, si mesmo elogio ou recompensas por agir de uma maneira desejada, como controlar a raiva ou pensar antes de agir. Pais, professores e membros da família também pode dar um feedback positivo ou negativo para certos comportamentos e ajudar a estabelecer regras, listas claras e outras rotinas estruturadas para ajudar uma pessoa a controlar o seu comportamento. Os terapeutas também podem ensinar às crianças habilidades sociais, tais como a forma de esperar sua vez, brinquedos ação, pedir ajuda, ou responder à provocação. Aprender a ler expressões faciais e tom de voz em outros, e como responder de forma adequada também pode ser parte do treinamento de habilidades sociais.